3 mulheres desapareceram em plena luz do dia enquanto relaxavam na praia de um parque estadual de Indiana. Era o fim de semana do feriado de 4 de julho e o parque estava lotado. Mesmo assim, ninguém sabe até hoje o que aconteceu com Renee Bruhl, Ann Miller e Patty Blau. Olá, ouvintes queridos! Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar de um desaparecimento triplo. Eu lembro lá atrás, quando a gente criou o podcast, um dos primeiros casos que eu fiz foi o do trio de Fort Worth. A Julie, a Renee e a Rachel, que desapareceram perto do Natal, se eu não me engano. Eu lembro. Foi o nosso primeiro episódio especial de Natal. E esse foi um caso que fez bastante sucesso, principalmente quando eu lancei um segundo episódio sobre o desaparecimento delas. Então, eu acho que vocês vão curtir esse desaparecimento daqui, que não foi no Texas, não foi em Fort Worth. Não foi no Natal. Apesar desse lugar ser amaldiçoado. Não foi no Natal também. Foi em outro feriado, outra data comemorativa para os americanos, o 4 de julho. E também tem uma Renee, olha só. É um sucessor espiritual. Pois é. Eu acho que vocês vão gostar desse aqui também. Também tem várias coisas muito intrigantes e esquisitas acontecendo aqui. Mas antes, aqui é o Alexandre. E eu queria dizer que esse podcast que você está ouvindo, o Detetive do Sofá, ele é um de vários podcasts que você podia estar ouvindo agora. E você escolheu ouvir a gente. Muito obrigado por isso. Muito obrigada, somos muito gratos. E o que eu quero mais dizer é que esse podcast também conta com a ajuda de pessoas maravilhosas que ajudam o Detetive do Sofá a continuar caminhando e seguindo, evoluindo e fazendo episódios sobre 3 meninas desaparecidas mais uma vez. Certo. E se você quiser se tornar um apoiador, quase que eu esqueci dessa parte, por favor, dá uma olhada lá na Aurelo, dá uma olhada lá no Apoia-se, procura Detetive do Sofá. Seu apoio é muito importante pra gente. Com certeza. E vai ajudar bastante esse podcast a continuar do jeitinho que você gosta, que você queira voltar. Sempre. Isso aí. E agora sim, Marcela, me conta o que aconteceu com a Patty, a Ann e a Renee. O Parque Estadual Indiana Dunes, onde as 3 mulheres desapareceram, é cercado pelo Lago Michigan, e ele era um destino popular para os moradores e turistas nadarem e relaxarem devido às suas praias e dunas magníficas, além de florestas, pântanos e brejos. E é claro que num feriadão o parque ficava super movimentado. As 3 amigas, Renee Bruhl, de 19 anos, Ann Miller, de 21 anos, e Patty Blau, também de 19, já tinham combinado de saírem e passarem o feriado juntas. A Patty e a Renee eram amigas de escola e elas duas conheciam a Ann porque andavam a cavalo no mesmo estábulo que ela. As jovens, naquela época, eram completamente apaixonadas por cavalos e frequentavam o Tricolor Stables, em Palatine, Illinois. Elas frequentemente cavalgavam juntas e se encontravam numa taverna em Hodgkins depois dos passeios. A Patty possuía um puro sangue chamado Hank, que já tinha vencido uma corrida em Winnipeg, no Canadá, 2 semanas antes do desaparecimento das 3. E o Hank também ganhou $900 numa outra corrida exatamente no fim de semana em que a sua dona e as amigas dela desapareceram. E esses $900 nunca foram coletados pela Patty. Depois de se formar na escola, a Patty foi contratada para trabalhar temporariamente como secretária na Sears, Roebuck & Company, antes de aceitar um emprego de secretária também na Commonwealth Edison, onde ela estava trabalhando na época em que desapareceu.
Já a Renée tinha se casado com um namorado da escola logo após a formatura e cuidava da casa e do marido. E a Anne, que era 2 anos mais velha do que as amigas, estava empregada como treinadora de cavalos no Oak Brook Polo Club na época em que desapareceu. No dia anterior ao desaparecimento, a Patty e a Anne saíram juntas para a balada e voltaram para as suas respectivas casas pouco antes do amanhecer. Infelizmente, a gente não sabe exatamente aonde elas foram e com quem estiveram, e nem se essa saída pode ter tido alguma relação com o desaparecimento, mas eu presumo que não. Na manhã de 2 de julho de 66, a Anne dirigiu seu Buick de 4 portas e pegou a Patty Blau na casa de sua família em Westchester, Illinois, por volta das 8 da manhã. A Patty disse para a mãe antes de sair que elas planejavam voltar para casa no início da noite, já que a Renée ia com elas e ela precisava voltar a tempo de fazer o jantar para o marido. A Anne e a Patty, então, buscaram a Renée em sua casa em West Fulton, no oeste de Chicago, e então pararam numa farmácia para comprar protetor solar. As mulheres chegaram ao Indiana Dune State Park aproximadamente às 10 da manhã. A Anne estacionou o Buick no estacionamento e as 3 amigas caminharam até um local que ficava a cerca de 100 metros da costa do lago Michigan. A praia em torno do lago já estava bem cheia quando elas chegaram lá. Embora fosse o início de um fim de semana movimentado, com o serviço de parques estimando a visita de 9.000 pessoas naquele dia, as 3 jovens mulheres não passaram despercebidas. Um casal as notou por volta de meio-dia, deixando suas coisas, incluindo um rádio e um pote de loção bronzeadora, na toalha de praia e entrando nas águas do lago Michigan. Logo após entrarem no lago, o casal testemunhou as 3 mulheres falando com um homem que estava num barco que media de 14 a 16 pés. Depois que começaram a falar com esse homem, elas subiram a bordo do barco dele, que tinha um motor de popa e interior azul, e supostamente seguiram de barco na direção oeste. O homem que estava com elas nesse barco era branco, estava bem bronzeado, tinha o cabelo escuro e ondulado, vestia uma jaqueta corta-vento e parecia ter entre 20 e 22 anos de idade. O casal não pensou nada demais sobre essa série de ações que eles testemunharam e até se esqueceram disso ao longo do dia. Só à noite, quando o casal já estava indo embora, que eles perceberam que os pertences das meninas ainda estavam jogados na toalha de praia onde tinham sido deixados muitas horas antes. Isso atraiu as suspeitas do casal, pois parecia que as meninas tinham abandonado seus objetos de valor e os deixaram vulneráveis a roubos. O casal achou isso muito estranho e resolveu alertar um guarda do parque antes de ir embora. A Anne havia largado seu short jeans, uma camisa polo, sapatos, uma touca de banho branca, as chaves do carro, um pente e uma garrafa térmica sobre a toalha. A Patty deixou a sua bolsa de praia contendo um hobby amarelo, óculos escuros, um rádio, uma toalha branca estampada e sua carteira com $5. E a Renée deixou a toalha de praia grande, shorts, blusa, cigarros, protetor solar e a bolsa contendo aproximadamente $55 em cheques. O guarda do parque recolheu os pertences das mulheres e os guardou em segurança numa caixa no gabinete da Superintendência de Parques, onde eles ficaram até que a investigação sobre o desaparecimento delas começou oficialmente. A Renée tinha 1,79 m de altura, cabelos e olhos castanhos. Ela foi vista pela última vez usando um maiô amarelo com babados. A Anne tinha 1,55 m de altura, cabelos castanhos e olhos azuis. Ela foi vista pela última vez usando um biquíni azul com um detalhe de fivela vermelha.
e a Patty tinha 1,65 de altura e cabelos e olhos castanhos. Ela foi vista pela última vez em seu traje de banho, que era marrom, com flores verdes e folhas douradas. Um dia e meio depois, em 4 de julho de 66, o superintendente do Parque Estadual de Indiana Dunes, chamado Bill Svatek, recebeu uma ligação de um homem de Chicago, perguntando sobre sua filha Patty Blau. Ela não tinha sido vista desde que saiu de casa para ir ao parque com as amigas na manhã de sábado, no dia 2. O superintendente Bill encontrou a caixa com os pertences das 3 mulheres, que tinha sido deixada no gabinete pelo guarda na noite do dia 2. Lá estavam as coisas que foram largadas na praia pela Patty, pela Anne e pela Renee. O carro da Anne, o Buick 55, ainda estava parado no estacionamento do parque. O Bill Svatek garantiu ao pai da Patty, o Harold Blau, que a sua filha apareceria logo. Ela provavelmente tinha exagerado um pouco na diversão no fim de semana prolongado, era coisa de jovem. As famílias das 3 mulheres sentiram que o superintendente não estava levando o caso a sério, então procuraram a polícia para registrar o desaparecimento das 3. Uma investigação começou tardiamente, no dia 5 de julho, 3 dias após o desaparecimento. Buscas foram conduzidas a pé e a cavalo, e equipes de mergulho vasculharam o Lago Michigan. A praia inteira foi revistada, assim como o terreno ao norte do parque, onde fica a área do pântano. Todas as cabanas localizadas nas redondezas também foram revistadas junto com as trilhas de caminhada, mas nenhum sinal das mulheres foi encontrado. Os guardas do parque logo envolveram outras agências de segurança pública, incluindo a Guarda Costeira dos Estados Unidos e até o FBI. A busca pelas 3 mulheres continuou 24 horas por dia. Ela foi estendida para um trecho de 10 quilômetros de praia a oeste do Parque Estadual, perto de Ogden Dunes, no final de semana seguinte. Assim que a busca oficial começou, em 5 de julho, outras testemunhas, além daquele casal que tinha chamado o guarda no dia 2, se apresentaram afirmando que também se lembravam de terem visto as mulheres embarcando num barco. Um frequentador da praia, que possuía uma câmera Super 8, ofereceu as imagens que ele tinha feito de sua família na praia naquele dia para que a polícia pudesse tentar encontrar alguma pista ou informação. Com base nas filmagens desse cara, a polícia conseguiu identificar 2 barcos que poderiam estar envolvidos no desaparecimento da Patty, da Anne e da Renee. Um desses barcos era aquele barco que tinha de 16 a 18 pés, um runabout com design de 3 cascos e era operado por um homem bronzeado de cabelos ondulados. O homem e o barco se encaixavam perfeitamente na descrição dada pelo casal na noite do dia 2. Também era possível ver na filmagem que havia 3 mulheres nesse barco, que correspondiam às descrições das mulheres desaparecidas. Esse barco aparece na filmagem por volta de meio-dia, o que também bate com o testemunho do casal. O outro barco que é visto nas filmagens era maior do que o primeiro. Ele era um cruzador de cabine e tinha entre 26 e 28 pés e estava sendo operado por 3 homens. Testemunhas declararam que esse segundo barco estava equipado com uma antena de rádio ou telefone, mas aparentemente não tinha um nome pintado na popa. E também parecia haver 3 mulheres a bordo dele. Esse cruzador de cabine foi visto por volta das 15 horas, 3 horas depois que as mulheres teriam embarcado no barco menor. Já que ambos os barcos mostrados na filmagem tinham 3 passageiras que combinavam com as características das mulheres, ambos foram considerados possibilidades. Outras testemunhas se apresentaram para comprovar o relato inicial de que as mulheres entraram num barco
com um homem não identificado. Também houve relatos de que a Anne, a Patty e a Renée foram vistas caminhando na praia e comendo entre as 14 e 15 horas. Por isso, os investigadores passaram a trabalhar com a possibilidade de que as mulheres voltaram à praia em algum momento depois de embarcarem no barco menor e que depois elas foram para o barco grande. Elas podem ter ficado na praia enquanto o homem misterioso ia buscar 2 amigos e trocar de barco, ou podem ter sido abordadas por outro homem também não identificado que as acompanhou até o cruzador de cabine. Claro que essas são apenas possibilidades, porque nunca ficou nem confirmado que elas 3 voltaram até a praia. Eu estava pensando que o barco menor levou para o barco maior. Sim, também. Mas aí, no caso, se elas foram vistas na praia nesse intervalo de tempo... Eu entendi. É que baseado no que você falou até agora, se elas voltaram para a praia, os pertences dela não iam estar no exato mesmo lugar. É o que eu também acho, mas... Naquela época pensavam assim. Nem pensavam assim, mas os relatos das testemunhas foram esses. Teve gente que viu elas entrando no barco meio-dia, o barco menor. Aí depois teve gente que falou que entre 2 e 3 da tarde viram elas na praia, andando pela praia e comendo. E depois tem a filmagem desse barco maior, que mostra 3 mulheres que também poderiam ou não ser elas 3, sabe? Uhum. No caso desse segundo barco, não apareceu nenhuma testemunha dizendo eu vi elas nesse barco, vi elas subindo no barco, É de ou algo longe, assim. né? De longe, na filmagem, tem 3 mulheres no barco. Se são elas ou não, a gente não tem como saber. Uhum. E também se as pessoas realmente viram elas na praia à tarde, ou se estão confundindo o horário, ou alguma coisa assim, confundindo até o grupo de mulheres, talvez, a gente também não tem como saber. O testemunho mais confiável que a gente tem é desse casal, que viu os pertences delas, viu elas deixando tudo ali, entrando na água, falando com um homem, subindo no barco e saindo de barco com esse homem, entendeu? As buscas continuaram, mas pista após pista não levou a lugar nenhum. Um médium chegou a ser chamado para dar consultoria no caso e alegou ter tido uma visão de uma cabana no Lago Michigan onde os corpos das mulheres foram enterrados. Uma busca extensiva na propriedade que se acreditava ser o lugar visto pelo médium não revelou nenhuma evidência. No entanto, os detetives apontaram que as dunas de areia movediça podem ter enterrado qualquer evidência profundamente sob o solo. O elemento-chave nesse caso é que as buscas só foram iniciadas em 5 de julho, o 3º dia após o desaparecimento das meninas. Não está claro o que causou esse atraso. Talvez tenha sido o tumulto do feriado de 4 de julho. Então, quando a busca começou, a trilha já estava bem confusa. Outra coisa que não ajudou em nada nesse caso é que 2 semanas após o desaparecimento da Patty, da Anne e da Renée, aconteceu um homicídio horrível na região, que atraiu todas as atenções e fez com que o interesse da população e da mídia no desaparecimento evaporasse. Um homem chamado Richard Speck assassinou 8 estudantes de enfermagem em um condomínio no lado sul de Chicago. Então, todos os esforços investigativos e a cobertura da mídia focaram nesse assassinato em massa. Os investigadores começaram a pesquisar os antecedentes das 3 mulheres na tentativa de descobrir se os seus desaparecimentos poderiam ter sido voluntários. E foi aí que as coisas começaram a ficar meio estranhas. As autoridades encontraram um bilhete endereçado ao Jeff, o marido da Renée, dentro da bolsa dela. O casal estava casado há pouco mais de 1 ano e o bilhete, claramente escrito pela Renée, por causa da caligrafia, afirmava que ela sentia que o marido passava muito tempo mexendo em carros com os amigos e não tinha tempo para ela. A Renée também dizia no bilhete que o casamento estava passando por um período difícil, que ela não tinha certeza do amor do Jeff por ela e que ela queria o divórcio. O Jeff, o marido dela,
disse às autoridades que não estava ciente de nenhum problema conjugal grave na época em que a esposa desapareceu. Ele deve ter levado um susto quando encontraram esse bilhete. Ele estava mexendo no carro na hora. Estava mexendo no carro, não prestou atenção na esposa. A família da Renée concordou com a declaração dele, dizendo aos investigadores que eles acreditavam que a Renée devia ter escrito aquele bilhete num momento de raiva, tanto que ela nunca entregou o bilhete para o marido, ele ainda estava na bolsa dela. Então ela devia só ter escrito aquilo para desabafar um pouco, né? E quem nunca fez isso? A Renée era a única mulher casada do trio, mas ela com certeza não era a única com problemas pessoais. A Anne tinha contado para os amigos pouco antes de desaparecer que ela estava grávida de 3 meses. Ela também tinha discutido os seus planos de procurar uma instituição de apoio para mães solteiras. Aparentemente, a Anne estava tendo um caso com um homem casado e, portanto, não poderia criar o filho com esse homem. E também havia rumores de que a Patty estava grávida e que o pai do bebê dela também era um homem casado. Com base nesses rumores de gravidezes, há uma teoria muito presente na internet de que as mulheres, na verdade, teriam marcado para fazer abortos ilegais naquele dia, 2 de julho. O aborto era ilegal em Illinois em 66. Algumas mulheres de Chicago, que se encontravam em apuros, como eles chamavam antigamente, visitavam uma casa do outro lado da fronteira do estado, em Gary, Indiana, onde uma equipe de marido e mulher, o casal Helen e Frank Largo, realizava abortos clandestinos. Um fato que poderia corroborar esses boatos é que o Ralph Largo Jr. também esteve na praia naquele dia. E o Ralph era o sobrinho da Ellen e do Frank e morava junto com eles. Os traços físicos do Ralph correspondiam à descrição do homem no barco, aquele com quem as 3 foram vistas conversando por volta de meio-dia. Era o homem bronzeado, de cabelo escuro, enrolado. Isso, exatamente. Prestando atenção. Não preciso mais te testar. Essa teoria afirma que as 3 amigas teriam ido com o Ralph no barquinho dele até o barco maior, a vários quilômetros da costa, para que a Anne e a Patty fizessem os seus abortos. E algo teria dado errado com um ou com os 2 procedimentos. As mulheres então teriam sido mortas e jogadas no lago, inclusive a Renée, porque ela seria uma testemunha. Esse é o grande perigo dos abortos. Quando eles são feitos na clandestinidade, sem recursos, a vida das mulheres é colocada em risco. O risco é muito maior do que fazer um aborto numa clínica de verdade, onde se der alguma coisa errada, a mulher vai receber socorro imediato. Isso sem nem entrar no mérito de que cada um faz o que quer com o próprio corpo, porque aí já é uma discussão muito maior e mais polêmica. Estou falando cientificamente, ninguém pode negar que é arriscado, muito mais arriscado e perigoso você fazer um aborto clandestino. Do outro lado do lago. Num lugar, num quartinho de fundo de quintal da casa de alguém, do que fazer numa clínica com toda assistência. Não é à toa que várias das nossas teorias, até de algum caso recente, eu falei... Sim, da Jennifer Harris. Acho que ela foi fazer um aborto, deu algo errado e sumiram. Pois é, porque isso infelizmente acontecia muito antigamente. Acho que deve acontecer até hoje, só que a gente não sabe direito. Não sabe, né? Não tem esse tipo de informação. Voltando ao caso, dizem que os tios do Ralph, a Ellen e o Frank até possuíam uma casa flutuante onde eles faziam os abortos. Ou que eles faziam num barco mesmo, ou então numa espécie de porão da casa deles. Os rumores são muitos a respeito da Ellen e do Frank Largo. Mas eu acho que essa história de aborto no barco só nasceu por causa desse caso específico, já que as 3 mulheres sumiram depois de serem vistas num barco. Já era muito arriscado fazer um aborto num quartinho dos fundos, imagina num barco balançando sem parar. Você tem que estar muito desesperada para resolver concordar com um aborto num barco em movimento. Se elas realmente procuraram os Largo com essa finalidade, talvez elas só tenham sido levadas para outro lugar de barco, né?
Eu não acho que essa teoria maluca que surgiu sobre o casal fazer abortos num barco deve ter nenhum pingo de verdade. Eu realmente espero que não. Eu acho que seria muito estranho 3 garotas deixarem suas coisas na praia enquanto entram num barco onde uma ou 2 delas vão fazer um aborto. Elas podiam ter deixado as coisas no carro, por exemplo, ou ter levado tudo com elas. Não era como se elas fossem só dar um mergulho de 5 minutos e voltar. Também não faz sentido nenhum elas terem escolhido um sábado no meio de um feriadão muito movimentado para serem pegas de barco numa praia lotada para ir fazer um aborto. Nada disso faz muito sentido, na minha opinião, mas é uma das teorias mais disseminadas a respeito desse caso. Eu acho que o Ralph estava só lá na praia curtindo o feriado dele também. Coincidência. E, por coincidência, no dia que as 3 meninas, 2 possivelmente grávidas, sumiram. Talvez ele nem soubesse direito o que os tios dele faziam. Vai saber. Talvez elas tenham só aceitado uma carona de barco com alguém que elas não conheciam, só porque elas queriam passear de barco e todo mundo pegava carona naquela época. E esse homem desconhecido pode ter feito alguma coisa com elas. Elas também podem ter entrado no barco com alguém que elas já conheciam e que pode ter tido um motivo para acabar com elas. Podia até ser o pai do bebê da Anne ou da Patty, por exemplo. Até hoje nós não sabemos quem eram aqueles homens. Tanto os 3 homens do barco maior quanto o homem do barco menor. Uma amiga da Patty afirmou para os investigadores pouco depois do desaparecimento que ela tinha dito que ia encenar o seu próprio desaparecimento e que não tinha intenção de ser localizada. É possível que a Patty tenha comentado sobre esse desejo com a Anne e com a Renée, e que elas também tivessem o desejo de sumir. Cada uma das mulheres aparentemente tinha problemas pessoais, como eu contei para vocês. Então, às vezes, elas resolveram sumir juntas. Mas não há nenhuma evidência concreta que sugira que elas desapareceram voluntariamente. A polícia não acreditava que os seus problemas pessoais fossem sérios o suficiente para forjar a própria morte ou desaparecimento. Também parece improvável que as mulheres deixariam para trás alguns daqueles pertences se elas nunca pretendessem retornar. A Renée era uma fumante inveterada e ela deixou os cigarros para trás. E tanto a Renée quanto a Patty também deixaram dinheiro na praia. Existe uma outra teoria muito discutida nesse caso, que é relacionada à paixão das 3 mulheres por cavalos. A Renée, a Anne e a Patty frequentavam o Tricolor Stables, em Palatine, Illinois, e esse estábulo pertencia ao George Jane, um importante e rico negociante de cavalos da região. O George tinha uma amarga rixa com o irmão dele, o Silas Jane, por causa de dinheiro e de divergências na forma de fazer negócios. O Silas era um notório líder do chamado Horse Syndicate, um clube clandestino que lidava com a compra, venda e apostas de cavalos de corrida. As 3 mulheres também costumavam cavalgar no estábulo do Silas, embora os cavalos delas morassem no estábulo do George. As brigas frequentes e intensas dos irmãos resultaram na morte de uma jovem meses antes do desaparecimento do trio. Cheryl Ann Road, uma equestre bem-sucedida, foi mover o Cadillac do George da entrada do estábulo em um favor para ele. Mas a Cheryl morreu ao realizar essa tarefa porque o carro explodiu. Tinha uma bomba no Cadillac que foi acionada quando ela ligou o carro. Nossa, bem coisa de máfia, né? Bem coisa de Horse Syndicate. A bomba foi colocada no carro por um associado do Silas, a mando dele. E claro que o objetivo não era matar a Cheryl, e sim o George. E o George ficou com tanto medo de sofrer outro atentado desses que ele até inventou um jeito de ligar o carro sem ele precisar entrar fisicamente no veículo, para se precaver. Nossa. Parece que eu estou falando de um caso totalmente aleatório, né? Mas há uma teoria de que as 3 mulheres desaparecidas, a Patty, a Anne e a Renée, podem ter testemunhado a bomba sendo plantada no carro
e que elas teriam sido mortas por causa disso. Os amigos da Pat disseram às autoridades que em março de 66 ela tinha aparecido com um ferimento no rosto que parecia ter sido causado por um punho. Isso foi uns 4 meses antes dela desaparecer. E quando perguntaram a ela o que tinha acontecido, a Pat disse aos amigos que estava tendo problemas com pessoas do Sindicato dos Cavalos, mas não deu maiores explicações. Eliminar testemunhas não seria algo incomum para o Silas, que era conhecido por ser frio, astuto e brutal. Ele tinha a reputação de tirar vantagem das jovens com pais ricos de Chicago que desejavam aprender a montar, e ele não tinha vergonha de misturar suas atividades criminosas com seu estábulo. O Silas estava conectado a vários crimes, incluindo o estupro de uma jovem quando ele era adolescente, conspiração para matar o seu irmão George, que resultou na morte da Cheryl, encobriu o assassinato de 3 meninos por seus funcionários e um tiroteio com a polícia que resultou na morte de um policial. O Silas também estava conectado à morte de uma mulher mais velha chamada Helen Branch, que gastou mais de $250 mil em cavalos e pode ter se envolvido com a gangue do Silas. Quem o conhecia dizia que o Silas era um psicopata com propensões infantis para assassinato. Aos 8 anos de idade, ele foi mordido por um ganso na fazenda da sua família e ele ficou tão furioso que matou todos os gansos da propriedade. Nossa, coisa de mafioso mesmo. Mafioso de 8 anos, né? Sim, Nessa época. Sim, ele não só matou o ganso que atacou ele, mas Todos matou os a família do ganso, sabe? Pelo menos 11 mortes de cavalos também são conectadas a ele, e o Silas parecia descontar a sua raiva do seu irmão George nos cavalos premiados. Ele teria queimado 10 cavalos vivos no celeiro do George e injetado terebentina em uma égua premiada. É uma droga de eutanásia. O Silas também matou o George a tiros durante a festa de aniversário do sobrinho, o filho do George. Não é difícil, então, imaginar que o Silas poderia estar envolvido com o desaparecimento de 3 mulheres. Perto dessa ficha criminal que eu li, isso é fichinha para ele. Também há informações de que o Silas, antes da sua morte por leucemia em 87, disse a um xerife que tinha 3 corpos enterrados sob o seu estábulo. Os investigadores levaram essa alegação a sério e planejaram revistar a propriedade em conexão ao desaparecimento das 3 mulheres. Mas o xerife a quem o Silas fez essa declaração foi morto misteriosamente num acidente agrícola antes das buscas acontecerem. Ok. Ninguém nunca deu continuidade a essa investigação. Até porque, geralmente, para conseguir um mandado desse tipo, para fazerem uma busca no estábulo e tal, seria necessária uma declaração juramentada estabelecendo a causa provável para a investigação. E se o xerife que morreu fosse a única testemunha das declarações implicantes do Silas, seria necessário encontrar outras evidências para garantir o mandado. E, a gente sabe que morto não fala. Então, lá se foi o mandado e lá se foi a investigação quando o xerife morreu. O Silas também tinha um barco que correspondia às descrições daquele que as meninas foram vistas embarcando. Mas, apesar do passado horrível do Silas, há apenas pistas tênues que o conectam às 3 mulheres. Não há evidências concretas que provem o envolvimento do Silas nos desaparecimentos. Ele tinha um barco parecido com o pequeno ou com o grande? O Silas, especificamente, tinha um barco parecido com o grande. Já eu vou falar de uma outra pessoa que tinha um barco parecido com o pequeno. Nós também devemos levar em consideração que o Silas teria que saber dos planos das mulheres para aquele dia e teria que encontrar uma razão convincente para atraí-las até o barco. Nós não temos nem certeza se a Pat, a Anne e a Renée de fato testemunharam alguma coisa ou se elas ao menos tinham conhecimento sobre o incidente da bomba no carro. Além disso, o incidente aconteceu no ano anterior ao desaparecimento das mulheres, então elas tiveram bastante tempo para falar se elas soubessem de alguma coisa. E o Silas teve bastante tempo para silenciá-las.
Por que ele esperaria tanto tempo assim? Fato é que havia sim uma conexão entre os irmãos George e Silas Jane e as 3 mulheres desaparecidas. Elas frequentavam os estábulos dos irmãos e, além disso, os números de telefone do George e do Silas foram encontrados entre os pertences abandonados das mulheres. O Robert Blau, um dos irmãos da Patty, é um dos familiares diretos das 3 mulheres que ainda estão vivos até hoje e que ainda tenta descobrir o que aconteceu. Os pais de todas elas já faleceram, então restam só alguns irmãos e sobrinhos. De 2010 para cá, o Robert tem tido uma presença maior online, em fóruns como o Reddit e o WebSleuths, onde ele costuma conversar com outros usuários, tipo eu, tirar dúvidas e esclarecer pontos importantes sobre esse caso. E o Robert compartilhou coisas inéditas e muito relevantes nesses fóruns. Quase 60 anos depois, ainda é bem difícil para ele relatar o impacto que o desaparecimento teve nas 3 famílias ao longo dos anos. A mãe do Robert e da Patty, por exemplo, não conseguia segurar as lágrimas sempre que o nome da filha era mencionado, e isso quando ela já estava bem velhinha, com mais de 90 anos. O próprio Robert passou 30 anos tendo pesadelos recorrentes sobre a Patty depois que ela desapareceu. Os 2 irmãos eram muito próximos durante a infância. A Patty era só 4 anos mais velha do que o Robert, e ele a admirava e respeitava muito. Desde que ele se lembra, a Patty já era uma amante de cavalos. Durante o período que antecedeu o desaparecimento das 3 mulheres, algumas coisas interessantes aconteceram. Primeiro, no inverno anterior ao desaparecimento, a Patty mencionou para o Robert que ela tinha um amigo que estava envolvido com o crime organizado. Depois, o Robert descobriu que esse amigo era o George Jane, irmão do Silas, de quem eu falei para vocês agora há pouco. Pelo que o Robert sabia a respeito do George, ele era um cara legal, pelo menos para alguém envolvido com crimes, e nas palavras do próprio Robert, o George certamente não poderia ser comparado ao puro mal personificado que atendia pelo nome de Silas Jane. Nossa. Em algum momento, no início de março de 66, a Patty chegou em casa com o rosto muito machucado e inchado. Para a família, a Patty disse que tinha caído do cavalo enquanto praticava alguns saltos no estábulo, e os pais dela acreditaram na história. Mas o Robert se lembra de, mesmo aos 15 anos, se perguntar como aqueles ferimentos poderiam ter sido causados por uma queda, porque parecia mais que a Patty tinha levado uma surra de alguém. Hoje em dia, a gente sabe que ela disse para os amigos que estava com problemas com o pessoal do Sindicato dos Cavalos. Mais ou menos na mesma época em que a Patty apanhou, a mãe dela e do Robert encontrou um papel de rascunho, onde a Patty havia rabiscado: "Problemas, problemas, estou com tantos problemas." A mãe dele chegou a questionar a Patty sobre que problemas eram aqueles, mas a filha só desconversou e jogou o papel fora. A mãe dele só foi se lembrar disso novamente após o desaparecimento. No fim de semana antes de desaparecer, a Patty e as amigas também tinham ido até o Parque Estadual de Indiana Dunes, onde elas desapareceram uma semana depois. Alguns dias antes, a Patty tinha até comentado com o irmão que ela ia na praia, naquele parque, e até perguntou se ele queria ir, e o Robert disse que sim e ficou animado. Mas no sábado, 25 de junho, a Patty saiu cedo sem chamar o irmão. Quando ela voltou para casa, o Robert perguntou por que ela não o tinha levado. E ela respondeu: "Você não ia querer ir. Encontramos uns caras lá." Bem vaga, né, a Patty? Na terça-feira seguinte, dia 28 de junho de 66, a Patty entrou no quarto do Robert parecendo preocupada. Ela disse para o Robert que estava fazendo um testamento e que ela queria que o irmão ficasse com o cavalo puro sangue dela, chamado Hank, caso algo acontecesse com ela. O Robert perguntou por que a irmã estava fazendo um testamento. Afinal, a Patty tinha só 19 anos.
Mas ela disse que já estava fazendo e pronto, e o que ela queria saber é se ele ia cuidar do cavalo ou não. E o Robert disse que não, porque ele só tinha 15 anos e ele não tinha nem como ir até os estábulos toda semana, que dirá pagar as taxas do lugar e manter o cavalo. A Pat ficou meio chateada no início, mas depois disse que apreciava a sinceridade do irmão. Eu não sei se ela fez o testamento, né, depois disso ou não, e para quem ela deixou o cavalo. Eu acho que ela desistiu dessa história de fazer testamento, pelo que o Robert comentou. Mais tarde, naquele mesmo dia, a Pat voltou ao quarto do Robert para falar com ele novamente. Dessa vez, ela teria dito o seguinte: "Vou te contar uma coisa, mas primeiro você tem que prometer que em nenhuma circunstância você vai contar o que eu te disser para ninguém." O Robert disse que tudo bem, que ele prometia. Mas a Pat não se convenceu. Ela disse que não importava o que acontecesse, o Robert nunca poderia contar o segredo dela para ninguém. Ele concordou, mas a Pat pensou por alguns segundos e desistiu de contar o que quer que fosse ao irmão. A Pat também teria dito ao Robert que "eu não posso te contar. Nessas circunstâncias, até eu contaria." Ela então saiu do quarto sem dizer mais nada e poucos dias depois ela desapareceu. Ela quis dizer que se ela ouvisse... que nessas circunstâncias, ela na posição do Robert, né, dependendo do que acontecesse depois, ela própria revelaria o segredo para outras pessoas. E então ela não achava justo contar para ele um segredo que ia deixar ele meio que frustrado depois, ou que, se sentindo mal, sem saber se guardava o segredo ou se revelava para os outros e tendo que quebrar a promessa dele para a irmã que desapareceu, né? Eu não queria que ele contasse, ponto. Não, essa é a conclusão que ele chegou. Ah, tá. Né, todos esses anos depois. Que, assim, ela sabia que ela ia desaparecer, e ela sabia que quando ela desaparecesse, ele ia querer revelar o segredo dela para os pais ou para a polícia. E ela não queria que o tal segredo fosse revelado de jeito nenhum e não ia querer deixar ele com o coração pesado por ter revelado o segredo dela, entendeu? Isso é o que ele acha. É o que ele acha, né? Não tem como a gente saber, mas o Robert diz que ele tem certeza que é isso. Que, nessas circunstâncias dela desaparecer, ele ia acabar contando para outras pessoas. Outra coisa interessante que o Robert contou é que um dos homens envolvidos com o Silas Jane, chamado Ed Neufeld, correspondia à descrição do homem que teria pegado as meninas no barco pequeno. Além disso, o tal de Ed também era o dono de um barco que correspondia à descrição do barco suspeito e ainda mantinha o barco a menos de 5 quilômetros do local onde elas foram vistas pela última vez. E mais importante ainda é que o Ed tinha um seguro desse barco. E ele abriu um aviso de sinistro junto à seguradora na semana seguinte ao desaparecimento das mulheres, alegando que o barco dele tinha pegado fogo e afundado no Lago Michigan. Houve relatos também de um grande clarão no horizonte, ao norte do Lago Michigan, no dia do desaparecimento das mulheres. Os capangas do Silas Jane estavam bastante familiarizados com dinamite e já tinham até explodido um carro. Destroços de um barco foram encontrados perto de uma das estações de bombeamento do sul do Lago Michigan, embora nenhum barco tenha sido dado como desaparecido naquele final de semana. A única exceção era o barco do Ed, que fez a reclamação no seguro, mas nunca relatou um incidente à guarda costeira. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tal clarão no horizonte, que com certeza poderia ser uma explosão. Com isso em mente, eu me pergunto se as 3 mulheres poderiam ter sido deixadas num barco com explosivos, talvez inconscientes ou drogadas, e o assassino pode ter fugido da cena em outro barco, e depois pedido a indenização para a seguradora do barco dele. Eu acho mais provável que ele explodiu o barco só para esconder evidências, que algo ali pode ter acontecido. Porque as mulheres podiam aparecer a qualquer momento, pedaço, a gente sabe que pé aparece na praia e tal. Então eu acho que talvez para queimar o barco teria sido mais
porque tinha sangue, porque Sim. talvez tivesse cabelo, algo assim. Sim, é possível também. E vai que as 3 mulheres realmente foram enterradas, sabe? Porque tinham 2 barcos, né? Sim. Então dava pra você cometer um crime num barco e botar o corpo no outro e levar, sei lá. Sim. Eles eram uma organização, o sindicato, né, dos cavalos, que tinham muitos recursos. Então, assim, dava pra fazer qualquer coisa. O Robert acredita que a Patty estava com sérios problemas com o Silas Jane e sua máfia de cavalos, e que ela estava planejando encenar o seu desaparecimento para fugir dessas pessoas. Ele também acredita que, muito provavelmente, o homem no barco fazia parte de um esquema de assassinato e que ele armou para as 3 mulheres sob o pretexto de ajudá-las a desaparecer. O Robert também acha bem provável que esse cara do barco pequeno seja o Ed Nayfield, que ainda está vivo até hoje e morando no sul de Chicago. Ele tem 80 e poucos anos atualmente. Eu adoraria saber qual a explicação que o Ed deu para a seguradora quando ele fez a reclamação sobre o barco, né? E o quanto a seguradora investigou isso. As seguradoras costumam ser muito chatas, mas talvez elas sejam mais de boa se você for amigo de um dos maiores criminosos da região. Quando as 3 mulheres desapareceram, houve uma grande controvérsia sobre quem era o responsável por investigar o caso. O estado da Indiana achava que Illinois devia investigar e vice-versa, já que elas eram de Chicago e desapareceram no parque de Indiana. No fim das contas, o principal investigador do caso, pelo menos no início, acabou sendo um patrulheiro de Westchester. Não era nem um detetive que foi designado para o caso. A Polícia Estadual de Indiana ficou com o caso por um tempo, depois ele passou para a Polícia Estadual de Illinois. O FBI também foi chamado e se envolveu em algum momento, mas eles logo largaram o caso, afirmando que não havia evidências de que um crime federal tivesse sido cometido. Eu não fazia ideia que teve essa confusão toda de jurisdição. Hoje em dia, o caso está com a Polícia Estadual de Illinois. Eu perguntei para o Robert se ele, os pais dele ou alguém das famílias das 3 mulheres teve a chance de assistir às filmagens feitas pelo banhista no dia 2 de julho. Mas ele me disse que ninguém nunca viu aquelas imagens. Eles até tentaram, já fizeram vários requerimentos, né, da Lei de Acesso à Informação, mas as autoridades dizem que essa é uma investigação em aberto, então não podem fornecer as imagens. Segundo o Robert, o FBI declarou que pareciam as meninas dos barcos, mas eles não têm como ter certeza. Então é uma pena que as famílias nunca tenham assistido aquelas imagens, porque talvez eles pudessem ajudar a determinar se eram elas ou não com alguma certeza. Houve muitos avistamentos não confirmados das 3 mulheres ao longo dos anos, mas nenhuma pista sólida surgiu. Os barcos em que elas supostamente estavam, em julho de 66, nunca foram localizados, e os homens que os operavam nunca foram identificados. Quando eu comecei a pesquisar esse caso, toda essa teoria envolvendo o Silas Jane e a máfia dos cavalos parecia maluquice e conspiração. Mas agora eu já não tenho tanta certeza assim. Restos de um aparente naufrágio de barco foram descobertos perto da estação geradora Bailey, no Lago Michigan, logo após os desaparecimentos de 2 de julho, a cerca de 5 quilômetros de onde as mulheres foram vistas pela última vez. Eram pedaços de metal e isopor que se acredita terem sido partes de 3 assentos de barco, junto com latas de óleo e gasolina e um pedaço de madeira encharcada de óleo. Agora, sabendo que o Ed relatou para o seguro dele que o barco tinha pegado fogo e afundado e que ele não reportou esse incidente para as autoridades, eu me pergunto se isso pode apontar para um destino terrível para aquelas mulheres. Quando a gente junta essa informação e esses detalhes do que foi encontrado com o relato daquele clarão no horizonte, do Ed e das mulheres no barco, essa me parece a teoria mais provável. Até porque, eu não sei se eu mencionei isso, mas a descrição física do Ed nessa época também batia com a descrição do homem que foi visto pelo casal no barco que as meninas entraram.
Quanto ao motivo para a máfia dos cavalos ou o Silas querer se livrar delas, eu não sei se eu acredito que elas testemunharam alguém colocando a bomba no carro, porque isso aconteceu quase 1 ano antes delas desaparecerem. Eu tendo mais a achar que o Silas poderia ser o pai do filho que a Pat ou a Anne estavam esperando. Existem rumores de que as duas estavam grávidas e grávidas de homens casados. O Silas era um homem casado. O aborto clandestino foi até uma das teorias que nós exploramos aqui. Então, e se o homem casado com quem uma delas se relacionou fosse o Silas Jane? E se a Pat ou a Anne tivesse engravidado do Silas e tivesse fazendo algum tipo de exigência, ou simplesmente tivesse contado para ele sobre a gravidez? Ele pode ter se sentido ameaçado e resolveu mandar matar a mulher, junto com as 2 amigas que estavam sempre com ela no estábulo. Esse me parece um motivo um pouco mais plausível do que algo que pode ou não ter sido testemunhado 1 ano antes, sabe? Uhum. A única coisa que pra mim é esquisita é ele sabia que elas iam estar no lago, foi uma coincidência, elas foram lá encontrar com ele, porque parecia que era uma saída no feriado, vão pra praia, então quem pegou elas devia saber que elas iam pra lá, ou elas combinaram, porque não era no sentido de, a gente vai pra praia, mas na verdade elas nem foram pra praia, nem chegaram na praia. Elas mentiram pros familiares falando que elas foram pra praia. Ao que tudo indica, elas foram aproveitar a praia, foram pra água, trocaram ideia e nunca voltaram. Trocaram ideia com o barqueiro lá e nunca voltaram. Eu não acho que seria difícil você descobrir os planos delas para aquele sábado, porque elas viviam no estábulo e as 3 conversando entre si. Alguém escuta e aí, ok, elas vão estar na praia no dia tal, elas vão na praia sábado, sabe? Ou algo assim. Mas, ok, eu concordo com isso. Eu também fico com um pé atrás com essa teoria do Silas e tudo, porque teria um jeito mais eficaz de fazer as 3 mulheres desaparecerem do que alguém dirigir um barco até aquela praia específica, no lago, onde elas estavam no meio do feriadão de 4 de julho e torcer para encontrar as 3 nadando no meio de cerca de 9.000 pessoas. Não faz tanto sentido, a não ser que eles tivessem marcado o encontro antes, ou algo assim. Será que no fim de semana anterior, as mulheres já tinham se encontrado com o dono daquele barco nessa mesma praia? 1 semana antes, elas tinham ido lá também, encontrar uns caras. Entendi. Entendeu? Será que eles podem ter combinado de se ver de novo no sábado seguinte, por exemplo? Mesmo assim, eu ainda acho que seria arriscado, porque a praia estava muito cheia e porque elas podiam resolver mudar de planos. Mas fica aí essa dúvida. Quem são os caras que elas encontraram no sábado anterior? Será que o Ed era um desses caras? Será que elas combinaram de fazer um passeio de barco ou de se encontrar com ele 1 semana depois? Existe essa possibilidade. Também é possível que o barco em que elas estavam tenha sofrido um acidente. Era uma embarcação pequena num lago muito grande. Mas se um acidente tivesse acontecido, o homem que estava no barco também teria sido dado como desaparecido, e isso não aconteceu. Será que elas foram assassinadas pelo homem e ele jogou os corpos no lago? Não me parece muito provável, mas tem muita gente que acredita que isso pode ter acontecido, que elas estavam no lugar errado, na hora errada, e resolveram passear de barco com um estranho que era um assassino. O fato dos corpos delas nunca terem sido encontrados, para mim, realmente aponta que elas foram parar no fundo do Lago Michigan com ou sem explosão do barco. O Lago Michigan é enorme. As suas águas estão sempre em movimento e elas são escuras e muito profundas. É um lugar fácil para um corpo nunca ser encontrado. Elas também podem estar enterradas no estábulo do Silas Jane, né? Eu não acredito que elas podem ter simplesmente fugido. Se esse fosse o caso, elas já teriam contatado alguém depois que o Silas Jane morreu, pelo menos, se elas estavam fugindo dele. Os investigadores consideraram o primeiro cenário, o avistamento das meninas entrando no barco menor, como o mais provável, e eu concordo. Histórias sobre elas terem sido deixadas na praia, andado por algumas horas e de alguma forma terem embarcado no barco maior depois,
simplesmente não fazem sentido. Ainda mais quando a gente se lembra que elas deixaram todos os pertences ali no mesmo lugar, sabe? Na praia. Depois que o casal viu elas entrando na água, os pertences não foram mexidos novamente. Uhum. Um barco maior parece realmente ter sido visto naquela área, né? Ele tá lá nas filmagens. Mas ninguém viu as 3 mulheres embarcarem nele. É mais provável que os 3 homens e as 3 mulheres que são vistos nesse barco na filmagem tenham embarcado no barco de alguma doca ou marina e tivessem na área do lago passeando por coincidência. Esse barco só foi visto na área 3 horas depois que as mulheres foram vistas embarcando no barco menor. A esperança brilhou brevemente em 1975, quando 3 corpos foram encontrados nas dunas do Parque Estadual. Mas foi determinado que aqueles restos mortais pertenciam a nativo-americanos, por isso eles não podiam ser dessas 3 mulheres brancas desaparecidas. O Parque Estadual de Indiana Dunes, onde a Patty, a Anne e a Renee foram vistas pela última vez, hoje em dia é chamado de Indiana Dunes National Lakeshore. O desaparecimento das 3 jovens mulheres ainda continua sendo um caso aberto, mas inativo e não resolvido. Nós provavelmente nunca saberemos o que aconteceu com a Patty, a Anne e a Renee em julho de 66. Esse caso não é insolúvel, mas sem corpos ou novas pistas sólidas, é improvável que a verdade um dia seja conhecida. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Amanda de Lima. É sua parente, Alexandre? Pode ser, não sei. Esse sobrenome tão exclusivo. Muito obrigada pelo seu apoio, Amanda. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, desse caso de um outro trio desaparecido. E é graças a pessoas lindas e maravilhosas como você que esse podcast existe, né? Que eu continuo aqui contando essas histórias tão malucas, porém reais, para vocês. E se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast, checa lá no Orelo ou no Apoia-se como fazer. Tá falando igual a mim agora. Vai lá ver, gente. Por favor. Tem link aqui sempre também. Eu boto o link no post. Será que a Patty, a Anne e a Renee sabiam demais sobre a máfia dos cavalos? Elas foram testemunhas de algum crime? Será que elas podem ter sofrido um acidente de barco ou até morrido num aborto clandestino? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta o que você achou desse caso um pouco complexo, né? Cheio de gente e cheio de barcos. E cheio de cavalos. E cheio de cavalos. Você falou máfia dos cavalos, eu fiquei imaginando os cavalos mafiosos, sabe, de terno, De charuto, cinza, fumando charuto. com aquela metralhadora. É. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O casal estava casado há pouco mais de 1 ano e o bilhete, claramente escrito pela Renee, né, por causa da caligrafia, afirmava que ela sentia que o marido passava muito tempo jogando videogame. Afirmava que ela... É pra ver se você tá ligado. Você tá prestando atenção no roteiro. É só pra isso? Só pra isso.